A cidade de Mauá tem uma grande história e importante da luta dos trabalhadores, na resistência contra a ditadura, com várias famílias que moraram aqui na nossa cidade. Os Negri, Lobo, Frade, Grígios. São muitas pessoas que fizeram parte na resistência dentro das empresas e que tiveram o apoio popular, as igrejas, e muitas das pessoas da nossa cidade não sabem dessa história. É importante nós estarmos aqui conversando com vocês para que possam saber dessa grande história de luta à cidade de Mauá. Nós estamos aqui para fazer uma homenagem. A nossa homenagem é para Oswaldo Dias, um humanista, um professor, um administrador público, um homem de bem. E a nossa homenagem de todos que estamos aqui hoje é para comemorar os seus 80 anos de vida, de luta, mas também de esperança. E nós vamos entregar a Oswaldo Dias hoje uma medalha. Esta medalha, chamada Medalha Lúcio Belantani de Direitos Humanos, da Associação Henrique Plage. Mas quem foi Henrique Plage? Quem foi Lúcio Belantani? São trabalhadores que viveram na Volkswagen num período em que nós éramos cercados dentro da empresa, presos, torturados e alguns assassinados. E o que isso tem a ver com os 80 anos de Oswaldo Dias? Isso tem a ver que Oswaldo Dias foi um homem da resistência, um homem da luta, um homem de exemplo, como tantos os que a gente viu aqui na nossa exposição da Associação Henrique Plage. Lúcio Belantani, nós dividimos bancada na ala 8 na ferramentaria. Vivemos algumas décadas juntos. Henrique Plage foi um trabalhador alemão e que veio para o Brasil e aqui teve os seus dias de glória, mas também teve décadas de sofrimento, fruto da perseguição por aqueles que lutavam por justiça. Nós vamos conhecer um pouco agora, dito pela família de Plage, um pouco da sua história. Já no final da vida dele, eu morei com ele alguns meses aqui na casa que ele morava, aqui na rua ao lado, e ele tinha muitos pesadelos à noite. Ele chegava a acordar gritando, e isso era resquícios, né? Que quando ele tinha esses pesadelos de madrugada, eu sempre perguntava para ele no outro dia cedo o que ele tinha sonhado, e muitas coisas eram resquícios da época da tortura ainda, né? Eram coisas que se misturavam na cabeça dele. Depois de 50 anos, aquilo ainda estava lá no inconsciente dele. E chegava a ser assustador assim mesmo, da gente ver. Meu nome é Neide Rosa Plage, eu tenho 85 anos. O Henrique foi meu marido na época da ditadura, o Henrique Plage. O Henrique ele começou na fábrica enrolando, como se diz, desmanchando, que vinha, porque as peças dos carros da Volkswagen vinham em caixotes da Alemanha. Então o trabalho dele era esse, uma parte, desencaixotar, porque ele sabia alemão para poder separar. E ele foi subindo devagar, chegou a supervisor e tinha a promessa que se ele fizesse engenharia, que ele começou a fazer, ele quase terminou. E se perdeu por causa do problema dele ser preso. Aí cortou, aí não teve condição de terminar o curso. E iria gerência, a gente sabia disso, mas esse primeiro cargo era antes de gerente, com 15% de aumento, quando ele foi preso. Ele foi chamado pelos colegas, ele sentia o problema do arroxo salarial, ele não se conformava com aquilo, com a política da Volkswagen, e ele então já estava num grupo lá da Volkswagen. Inclusive eles fizeram um trabalho muito bonito.
Então, quando começaram as prisões, foi difícil chegar nele. Inclusive, tem um caso até muito interessante, que o chefe da segurança direto perguntou para ele, que estavam procurando, telefonou para ele e falou, olha, não fala nada, só escuta. O chefe, estão procurando um cara aqui, um subversivo chamado Conrado, que era ele. Prenderam o pessoal, aí ele me avisou, Neide, já estão prendendo os companheiros e eles vão chegar em mim, já estão procurando. Só que eu disfarcei, eu falei, se eu souber qualquer coisa, eu aviso para os senhores, para o chefe de segurança. Só que nós ficamos já esperando a prisão dele. A gente tava... Quando aconteceu a prisão, o chefe dele, direto dele, o Rui falou que ele tinha viajado, e eu perguntei, mas sem mala, sem bagagem, né? Sem nada, sem me avisar? Ele falou, não, foi a serviço da fábrica, foi um negócio urgente. Você vê aí a fábrica, a má intenção mesmo da Volkswagen. Isso tem que ser colocado. Ele foi preso dentro da fábrica? Ele foi preso dentro da fábrica. Ele desceu na frente, está todo mundo trabalhando, todo mundo viu. Inclusive amigos nossos depois ficaram numa situação difícil. Inclusive teve um amigo meu, quer dizer, alguns amigos meus ficaram rodando a minha casa à noite, mas não tiveram coragem de me avisar, com medo de ser preso. E eu sozinha em casa. Foi uma noite mais triste da minha vida. Para Fox, a prisão de todos os rapazes foi assim, foi muito difícil. Mas eram operários, eram trabalhadores, mas o Henrique, ele era alemão e ele era chefe. Isso a Fox, isso para mim, isso é pessoal. Ela não engoliu, e para o Henrique também. Ela não engoliu. Quando ele voltou, inclusive, para fazer o acerto, o tratamento, a frieza que eles receberam o Henrique foi impressionante. Aí eu acho ótimo isso, sabe? Que mostrou quem quem são as grandes empresas, como se diz, multinacionais. Mostrar a cara mesmo, a exploração do povo brasileiro. Ele tinha essa visão, o Henrique. Nós todos tínhamos essa visão. E ele falou, olha só, agora eu não sirvo mais. Inclusive, achei interessante, quando ele chegou no DOPS, os delegados lá, o pessoal falou, mas que burro que você é, ganhando o que você ganha. Ia subir de posto, tendo todas as oportunidades de fazer isso. Quer dizer, foi realmente, para eles não se conformavam. O Henrique foi fruto de duas ditaduras. Na Alemanha, né, com Hitler, ele inclusive adorava. No primeiro momento eu era muito pequeno, minha mãe disse que estava viajando, mas ela sempre foi uma pessoa muito honesta, passou pouco tempo, ela contou a realidade, explicou o que realmente estava acontecendo. E para nós na cidade foi muito difícil a ausência do meu pai, né? Para um garoto de 6 anos, a ausência do pai é muito marcante. E foi muito difícil, foi um período muito difícil. Minha mãe ficou muito numa situação difícil psicologicamente. Isso refletiu muito na nossa família. Papai era uma pessoa muito sociável, tinha muito contato com muitas pessoas. A minha casa era sempre muito movimentada, muito frequentada. Então a lembrança, a memória infantil que a gente tem é no sentido da socialização dele, né? Das conversas, das movimentações. E não só isso, inclusive passando o primeiro aniversário, meu primeiro aniversário sendo comemorado no presídio do Hipódromo com meu pai e com os outros presos políticos. A moral da história é a luta, sem sombra de dúvida, e a luta com dignidade, mas ao mesmo tempo o sofrimento imposto pelo lado escolhido na qual ele lutou. Então isso teve um preço
muito grande na qual ele pagou, mas sempre com muita dignidade. Então acho que a luta é a palavra que fica.